Fala pessoal, mais uma vez é um grande privilégio estar aqui com vocês no CNPJ Cast, no podcast das CNPJs. Hoje, depois de muito esforço, de ter separado a agenda do Dejan lá e ter brigado com ele para cancelar um monte de compromisso, ele está aqui comigo de novo. Obrigado, Dejan, seja bem-vindo. Toda vez que você vir eu vou te dar as boas-vindas para você não esquecer o quanto você é importante aqui. Até parece que eu tenho voltado tanto, né? Os últimos eu tenho vindo com muita frequência. É, porque você é especial. Obrigado. Mas para mim é sempre uma honra, um prazer, né, estar podendo participar aqui do CNPJ Cast. É uma alegria esse projeto que a gente está fazendo e hoje com uma pessoa ilustre aqui, né? A gente já, na verdade, depois nós vamos ter que pegar o dicionário e começar a ver quais outros adjetivos pra gente trazer pro pessoal, né? Porque tá ficando cada vez mais difícil, né? Tá cada vez mais complicado falar tão bem das pessoas que a gente tem o privilégio de ter como cliente, ter como parceiro, ter como amiga e agora trazendo tem uma coisa que a gente tem gente. Que nos honra aqui no CNPJs é a qualidade do relacionamento que a gente tem. Isso é verdade. Então, pessoal, para vocês que estão nos acompanhando, nós estamos muito felizes de trazer para você sempre conteúdos voltados ao empreendedorismo, conteúdos que ajudem você a melhorar, desenvolver, levar a gestão do seu negócio para outro nível. E para a gente atingir esse conteúdo hoje, nada mais, nada menos com uma pessoa muito ilustre, como o Dejan disse, muito especial. Hoje com a nossa querida Cícia, aqui no podcast, aqui no CNPJ Cast. Seja bem-vinda, você já é de casa. Obrigada. Nossos corações aqui já são mais que abertos para você. Então, estamos ansiosos aí para te ouvir a sua história e conhecer de você muitas dicas que vão ajudar muitos empreendedores nessa vida do empreendedorismo. Cícia, seja bem-vinda. Muito obrigada, é uma honra para mim estar aqui com vocês. A CNPJs é uma empresa que eu admiro muito, sempre falo muito bem, inclusive empresas do Brasil inteiro. Eu recomendo o serviço das CNPJs porque eles atendem de forma muito eficaz pessoas de qualquer lugar do Brasil. Que bom. Hoje nós vamos conversar, Cícia, sobre toda a sua trajetória, sobre todo esse mundo do empreendedorismo que você entrou. Você tem uma particularidade quando a gente fala de empreendedorismo muito legal. Você abriu mão de algumas coisas no decorrer da sua vida por causa do empreendedorismo. A gente já conhece algumas coisas assim. E hoje você vai contar pra gente qual é de fato o seu negócio, aquilo que você atende, aquilo que você leva de solução para os seus clientes. Mas para o pessoal não ficar perdido e já saber exatamente qual assunto nós iremos tratar, sobre qual empresa nós iremos conversar, eu gostaria que você se apresentasse, né, contasse um pouquinho sobre você e contasse também um pouquinho sobre toda a clínica, sobre toda a trajetória, tudo aquilo que te motiva hoje a sair da sua zona de conforto frequentemente e atender tão bem os seus clientes como você faz. Bom, me chamo Cícia Távora, sou cearense, moro em Minas Gerais há 10 anos. Vim para cá recém-formada, não conhecia ninguém, não conhecia nada. E quando eu cheguei aqui, eu vim para trabalhar como fisioterapeuta numa associação de bairro para ganhar R$800. Isso há 10 anos atrás? Há 10 anos atrás. 10 anos atrás. E ganhando R$800, trabalhando durante as tardes, eu tinha alguns horários livres e eu já sabia que eu queria especializar. E eu acabei o mercado, né, estudando um pouco do mercado, analisando o mercado de fisioterapia em Belo Horizonte e também na cidade de Contagem, que é a cidade que eu moro. Eu vi uma grande necessidade de profissionais na área do Pilates. E era algo que inicialmente eu não tinha pensado muito nisso, mas foi algo que me abriu as portas. Então eu decidi especializar em Pilates. Especializei em Pilates, depois especializei em treinamento funcional. Um pouco depois eu fiz um MBA de gestão em saúde pela FGV. E aí vieram vários outros cursos, especializações, imersões, enfim. Não, mas só pra gente nos sintonizar aqui, antes de você fazer a formação em Pilates, você ainda não prestava serviço como fisioterapeuta só nessa associação? Só como fisioterapeuta nessa associação. E antes de tudo também, inclusive na época da faculdade, eu também já havia sido empresária. Essa eu não sabia, não. Eu já tinha, então, eu já tinha sido empresária. Isso lá no Ceará? Lá no Ceará. Com 18 anos, assim que eu fiz 18 anos,
Eu comecei a cuidar de uma livraria, que na época era uma livraria e uma locadora de DVD, na época que ainda se locava DVD. E eu fiquei 6 meses nessa empresa, né? E é por isso que eu falo que faz muita diferença a gente ter orientação, porque eu fiquei 6 meses nessa empresa, mas eu não tive orientação, por exemplo, aquela orientação inicial que acredito que é o que vocês fazem quando alguém busca vocês para poder abrir uma empresa, para falar assim com o empreendedor: calma, que uma hora a coisa vira. Nesse momento aqui nós vamos calcular e nesse momento aqui a coisa vai virar. Então, com 18 anos, fazendo faculdade, com muitos sonhos, eu acabei entregando a empresa depois de 6 meses, por causa que eu olhava a prospecção e eu não via um bom cenário. Eu não conseguia enxergar um bom cenário. Então, quando eu comecei a ver que empatava ou que às vezes não chegava o dinheiro para pagar as contas, eu resolvi encerrar a empresa. E aí eu encerrei, que na época tinha sido a minha primeira empresa, né? Legal. E você comprou essa empresa? Como que foi isso? Eu comprei uma empresa que já existia, uma livraria e videolocadora que já existia. Na época, o meu pai foi a pessoa que incentivou, né? E foi o maior, inclusive, patrocinador disso. A gente fez de uma forma que eu pagaria a ele não estava me dando, ele estava me incentivando, né? Ele foi o patrocinador. Ele foi seu investidor inicial. Exato, ele foi meu investidor inicial. Investidor anjo, nesse caso, isso, literal. Ele foi meu investidor anjo. Mas faltou, meu pai também era empresário, mas faltou essa parte, né, da orientação em relação à questão do ponto de virada do negócio. Que, inclusive, quando eu comecei a empreender, eu tinha esquecido disso, eu realmente esqueci. Mas quando começaram as dificuldades, o que ainda era o estúdio de Pilates, eu lembrei do que eu tinha passado lá nos meus 18 anos, né? Então, foi algo que fez diferença, já ter essa primeira experiência com o empreendedorismo. Poxa, é legal a gente escutar assim, você falando isso, porque às vezes algumas coisas que marcam, né? Você com 18 anos ainda estava estudando, ter ali já um negócio, ser empresária, né? É uma coisa muito grande e de repente tudo isso ir por água abaixo e as pessoas talvez pensem assim, poxa, talvez eu nunca mais vou ter essa oportunidade ou talvez eu nunca mais vou ter nem essa vontade. E quando você volta com um novo empreendimento, depois de alguns anos, aí eu acho que já não é 10, né? Mas depois de alguns anos que você vem e monta o primeiro estúdio, começa a atender e você vai contar pra gente quando você montou e tudo mais, você lembrar o que faltou naquele primeiro empreendimento que você trazer pra acho que de uma empresa para outra deu aproximadamente 8 a 9 anos, porque nesse meio tempo eu precisei me virar muito, eu não tinha grana para pagar a faculdade, por exemplo. Então eu era aquela pessoa que passava 6 meses estudando e os outros 6 meses eu tinha que trabalhar para pagar o que eu tinha estudado para trás. Então eu demorei para formar por causa disso. Meus pais não tinham grana para custear a faculdade. Então eu estava sempre estudando um semestre e o outro parcelando o que eu havia estudado. E aí durante esse tempo, inclusive, trabalhei com importação têxtil, trabalhei com várias coisas que era o que possibilitava eu pagar as contas e pagar a mensalidade da faculdade, pagar as parcelas do parcelamento da faculdade. Poxa, que barra que você viveu, hein? Vivi muitas coisas. Assim, muitos altos e baixos, né? Porque, por exemplo, com 18, ele teve a condição inicial de me dar, de investir e me dar um capital, por exemplo, para que eu tivesse um carro popular, mas para que eu tivesse um carro para me locomover e uma empresa para pagar as minhas contas e pagar a faculdade. Só que depois de 6 meses, nada se pagava. Nem a pessoa, por exemplo, que ficava na loja para mim, eu conseguia pagar. A gente, às vezes, pagava ali o valor do almoço e os fornecedores e empatava naquilo. Também não tinha ninguém me orientando para uma busca de recursos, por exemplo, porque se eu tivesse buscado um capital de giro, a coisa tinha acontecido, né? E aí, em 6 meses, a coisa eu fui realmente na lona. Então, imagina, você pegar e dar uma empresa, né, para uma menina, eu era uma menina na época, uma empresa, um carro, e falar com ela assim, olha, com isso aqui você vai produzir recursos suficientes para você pagar a sua faculdade e você se manter. Só que isso não acontece. Aí você começa a desesperar. Eu tinha cartão de crédito, eu tinha cheque, eu utilizava? Não, porque eu não tinha, graças a Deus, fui controlada nisso, não tinha esse descontrole. Mas, na época, os meus pais, eles utilizaram do crédito que eu tinha. E aí você imagina o que vem, né? Quando você tem um crédito que são outras pessoas que estão utilizando
que também não tem recurso para pagar, porque se está usando o crédito de outra pessoa, significa que não tem o próprio crédito. Então, foi uma barra e eu precisei viver isso dentro da minha casa. Então... E aí você viveu por isso, organizou as coisas lá, veio para Contagem, montou o estúdio. Foi, na verdade... Trabalhou na associação. Trabalhei na associação e fiz o curso de Pilates. Depois de alguns meses que eu tinha feito o curso de Pilates, trabalhando para uma outra pessoa e entendendo o que eu não queria fazer com pessoas que trabalhavam comigo. Legal. Eu sempre entendi que a forma de trabalhar com a fisioterapia seria uma forma de eu ajudar pessoas, tratar pessoas, mas eu também queria empregar outras pessoas, empregar famílias. Eu também queria isso, eu queria alimentar o sonho de profissionais assim que eram da minha categoria também. Então eu já entendia que eu queria empreender de alguma forma novamente, né? Não tinha certeza ainda como seria, mas eu já sabia que a coisa ia acontecer. E aí veio a oportunidade, consegui comprar o kit de Pilates também parcelado, né? E aí a coisa foi acontecendo. Inicialmente eu trabalhava na associação todas as tardes e no meu Pilates de manhã e à noite. Então eu sempre trabalhei de 6 da manhã até as 10 da noite, os 3 turnos. Eu não lembro, por exemplo, de nos últimos anos de não trabalhar esse período completo, assim, esse período todo. Poxa, que dureza. Mas foi bom, foi muito bom. Hoje eu consigo respirar um pouco mais. Tô 100% dentro do operacional? Não. Voltei para o operacional por causa de 2 atendimentos pontuais importantes que as pessoas fizeram questão que eu fizesse esses atendimentos. E aí a gente coloca na balança e entende que é sempre tempo de você estar ali fortalecendo a marca, fortalecendo o nome e ajudando mais uma vez pessoas que precisam, né, do serviço. Porque uma coisa que a Sfisi faz, né, que na verdade eu consegui desenvolver e eu passo isso para os meus profissionais, é a gente entregar resultado em metade do tempo. Então, por exemplo, se você chega para mim com um pedido de fisioterapia de 20 sessões, a gente inicialmente fecha 10 sessões, porque eu sei que eu consigo te entregar um tratamento em 10 sessões, né? Caso haja necessidade, a gente fecha mais, mas normalmente o nosso cliente, ele tem resultado em metade do tempo. Poxa, e como que faz isso? Por que isso é um baita diferencial de vocês? Então, é um diferencial porque a gente passa a compreender o paciente como um todo. Eu não pego simplesmente uma receita que vem de um outro médico, de um terceiro, e eu cumpro aquilo que ele está falando. Eu estudei 5 anos e meio para formar. Então, eu tenho propriedade total em fisiologia humana, fisiologia do exercício, em anatomia, né? Quando o paciente ele chega para mim, eu explico para ele todo o caso clínico dele. E muitas vezes ele vira para mim e fala assim, poxa, agora finalmente eu entendi o que eu tenho. E quando a pessoa entende o que ela tem, ela faz também a parte dela em colaboração com o nosso tratamento. Porque é completamente diferente você chegar num lugar, a pessoa vai lá, pega um papel da sua mão, vai te atender, faz aquele protocolo que todo mundo faz e te manda embora para casa. A gente não. A gente entende o indivíduo de forma completa. A gente faz uma análise 360 graus. Então, tanto que uma coisa que a gente desenvolveu foi a questão da primeira consulta. E não tem regra, tem itens indispensáveis na primeira consulta, mas não tem regra, porque eu posso pegar um paciente neurológico em que eu vou precisar fazer um tipo de consulta com ele, como eu posso pegar um paciente, uma mulher grávida que está esperando um bebê e que é um outro tipo de consulta. Tem itens indispensáveis? Sim, mas eu preciso contemplar tudo que essa mulher e esse paciente neurológico, por exemplo, tem, né? E aí passa por todas as esferas, física, cognitiva, mental, a gente entende o indivíduo como um todo. Muito embora eu não seja da área da psicologia, a gente compreende a demanda do paciente e às vezes até indica um tratamento multidisciplinar com outros profissionais. E isso faz com que a nossa taxa de sucesso nos tratamentos seja alta. Legal. E todo esse método que vocês utilizam, Cícia, toda essa estrutura, com certeza passou por muitas modificações, né? Você não deve ter acertado isso de primeira. Como que foi pensar nisso? O que fez você pensar fora da caixa, vamos dizer assim,
de todos os demais fisioterapeutas que faziam essa prestação de serviço, para levar você a pensar como um todo no paciente. E depois queria que você contasse pra gente também como que é isso, né, na prática, como que os pacientes veem. Talvez o paciente fique com medo, pô, você pediu 20, você tá me falando 10, mas e aí a gente vai ver que isso reflete, né, essa forma que você criou. Reflete de forma positiva, alguns realmente acham estranho o fato deles chegarem com 20 sessões e a gente querer fechar um contrato só com 10 sessões. Foi algo realmente construído, pouco a pouco, porque eu entendi que nós somos seres que nós somos seres sistêmicos, né? E aí não adianta eu tratar o físico se o seu emocional está ruim, não vai resolver. Às vezes eu vou tratar o físico e o seu emocional estando com problema, o problema vai voltar, o problema físico volta, porque isso chama somatização, né? E lá na faculdade já tinha escutado sobre fatores psicossomáticos, mas não tinha compreendido tanto a profundidade disso, né? Então, por exemplo, é muito possível que um empresário que tem uma dor de coluna, por exemplo, a dor de coluna dele não seja só por causa da cadeira errada que ele está sentando. É muito possível que a dor que ele está sentindo seja em decorrência das preocupações do dia a dia ou de um grande aborrecimento que ele teve, né? Então a gente passa a estudar um pouco mais e aprofundar para entender o problema. Então, você chega para mim com uma dor de coluna, eu não vou pegar você e tratar como eu trataria o outro paciente. Cada um tem um tratamento diferente. Sua parte pode ser só física. Porque eu joguei futebol e tal, deu uma fisgada nessa musculatura aqui da coluna. Sim, se eu tive um estresse grande numa reunião com os meus funcionários e eu tô com a coluna ruim, entendeu? Então, são duas formas de tratar o mesmo problema. E aí, o que a gente faz? A gente desenvolve o profissional. Eu desenvolvo o fisioterapeuta. Eu desenvolvi a técnica, desenvolvo o fisioterapeuta para ele entender assim como eu entendo. Então, tanto faz o turno ser atendido por mim como ser atendido por um colaborador meu. Você vai ter o mesmo atendimento. Entendeu? Por quê? Porque eu consegui passar essa visão para eles, né? Legal. Isso veio com o tempo. Muito trabalho. E aí você desenvolveu essa metodologia e desenhou os processos para conseguir dar continuidade nesse padrão de atendimento. Inicialmente eu nem sabia que isso era um processo. Inicialmente eu nem sabia que isso era tipo uma padronização, porque eu sempre fui tão contra essa questão do protocolo pronto, assim, de você chegar e atender todo mundo da mesma forma, que desde a época da faculdade eu já fazia diferente. Então, às vezes, meu professor virava as costas, ele mandava fazer assim, faz um TENS, que é tipo um eletrochoque, né? Faz um eletrochoque por tanto tempo. E aí eu analisava o caso do paciente e falava, não, isso aqui não vai resolver. E aí eu fazia da forma... Levei ferro muitas vezes. Muitas vezes levei ferro por causa disso, por querer pensar fora da caixa. Mas isso foi fundamental para que a gente conseguisse desenvolver. Aos poucos, desenhar os processos, entender como que funcionava. Porque no começo, você nem sabe que você está desenvolvendo uma técnica. Você nem sabe que você está, por exemplo, implementando um processo. Você acha simplesmente que você está entregando um bom atendimento. Porque na minha cabeça, eu estava entregando um bom atendimento. Entendeu? Depois, com uma visão mais macro do negócio, com visão mais empreendedora, né, estratégica, eu entendi que eu falei, não, engraçado, tem um padrão aqui. E aí entendi que eu deveria replicar, né? As pessoas não vêm prontas. E aí a parte que eu acredito que seja o maior desafio é desenvolver essas pessoas. Legal. Desenvolver esses profissionais. Nós vamos falar disso já, né? Porque deve ser um baita desafio mesmo. A gente aqui na CNPJ sofre, né? Não vou dizer que sofre, acho que é ruim usar esse termo. A gente tem um privilégio de ter esse desafio, de construir isso juntos. Mas agora, quando a gente fala de algumas situações que envolvem saúde, que envolve alguns casos muito mais particulares, seu desafio deve ser grande, com certeza. Mas eu queria que você contasse pra gente como que os seus pacientes veem isso, né? Como que eles enxergam, né, essa metodologia, essa forma de atender, essa forma diferente de fazer. Porque talvez eles fiquem perdidos, né? A gente comentou aqui agora há pouco. Como que você leva isso para eles como de fato uma solução que vai resolver o problema deles? Talvez seja isso que faz o nosso paciente querer ficar. Porque a fisioterapia, ela é a porta de entrada, né? E a forma como a gente trata o paciente faz com que ele queira continuar o tratamento.
E aí, muito por isso, a gente introduz o Pilates, que é a continuidade do tratamento da fisioterapia. Também de uma forma diferenciada, porque se eu for entregar o que todos os estúdios de Pilates entregam, a minha clínica não faria muito sentido, inclusive, nem eu estar virando franquia, por exemplo, porque qual que seria o diferencial de mercado? Né? Então, o que os nossos pacientes falam é que, isso é testemunho deles, né? É que realmente eles se sentem pessoas únicas lá dentro. Eles não são mais um número, não é mais uma pessoa que está entrando na minha porta ou que está colocando dinheiro no meu bolso, entendeu? Não, é o paciente que está entrando. E às vezes ele entra o paciente e ele sai o atleta. Às vezes ele entra o paciente e ele sai a mamãe grávida. Às vezes ele entra o paciente e sai voltando, por exemplo, a praticar um esporte que ele ama, o futebol, o beach tênis, né? A gente tem, inclusive, atualmente atuado muito no beach tênis, porque tá muito em alta, né? Então a gente tem patrocinado aí alguns campeonatos. E se essas pessoas não tiverem uma estrutura muscular para poder jogar o beach tênis, nada acontece. Nada acontece. E quando eu percebi isso, eu falei, opa, um mercado aqui para explorar. Né? Automaticamente legal. A gente já começou a atuar nisso também. Acho que legal. Então os pacientes já sentem isso, o acolhimento, né? Eu acho que é um termo muito bonito que você usou, desde quando eles são recebidos até a finalização do atendimento, de todo o processo dele. Legal isso. Parabéns, né? Obrigada. Às vezes a gente não conhece, não domina tanto, né, a parte prática do negócio em si, dos nossos clientes, mas quando a gente vê que não é só a parte prática envolvida, tem uma metodologia por trás, tem um carinho, tem uma preocupação voltada com o cliente. Eu costumo falar que são pessoas cuidando de pessoas. Legal isso. Existe uma humanização, é uma questão de eu tratar o ser humano como ele merece ser tratado, não como mais um número. Porque quantas vezes você vai, por exemplo, numa consulta com um médico ou mesmo com um fisioterapeuta e você entende que você é mais uma pessoa que saco, que ele tá lá para atender e tal, e não sei o que, entendeu? Não, o nosso paciente, quando ele chega, ele tem prazer de vir para atendimento. Isso aí é uma verdade. E surgem grandes amizades, grandes parcerias, surgem negócios, é muito bacana, é muito legal. O ambiente é muito gostoso, a gente cria esse ambiente assim, saudável, entendeu? Que legal, Cícia. E agora conta pra gente como que é encontrar profissionais nesse mercado. Uau! Que deve ser difícil. E depois de encontrar esses profissionais, transformá-los, né? Porque não é só ajustar, né? A toda uma metodologia, toda uma forma que você faz. Eu acho que é transformar um pensamento, transformar uma cultura, transformar até um sentimento. Como que você faz isso dentro da SFISC hoje? Eu comecei fazendo isso, na verdade eu comecei estudando desenvolvimento pessoal para poder montar a equipe. Legal. Porque primeiro eu precisava me conhecer, né? Tinha muito forte dentro de mim essa questão de ajudar pessoas, de ter um time bom comigo, mas eu entendi que se eu não me conhecesse, inclusive o que era bom, o que era ruim, o que precisava melhorar, não ia resolver. Então eu comecei a estudar desenvolvimento humano, psicológico, entender como que funciona a mente da pessoa para que eu acertasse mais nas contratações, porque o turnover era muito alto. Né? Assim, você imagina que não é um salário tão alto. Então precisa existir algo a mais para fazer a pessoa querer ficar com você. Não senão ele vai pro Pilates de qualquer esquina. Entendeu? Então eu entendi que eu precisava compreender a forma como essa pessoa pensava, o que ela queria para a vida dela, para saber, inclusive, se ela queria trabalhar comigo, né? Porque muitas empresas, elas colocam lá as atribuições, né, do profissional e elas esquecem de colocar as atribuições da empresa, o perfil da empresa, porque às vezes o perfil da minha empresa não é para você trabalhar comigo. Se você não tiver valores alinhados com os meus valores, não vai resolver. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Eu acredito tanto nisso, Cícia, que no nosso processo seletivo aqui na CNPJ, a primeira etapa após a avaliação dos formulários é a gente fazer uma apresentação das CNPJs para os candidatos
E após essa apresentação, eles decidem se eles querem continuar no processo seletivo ou não. Justamente porque eu acredito muito nisso. São as pessoas que escolhem as empresas. Exato. A gente costuma brincar nessa etapa, se as pessoas querem nos contratar. Então a gente finaliza essa apresentação dizendo: e aí, vocês querem nos contratar? E aí, se faz sentido para vocês, se fizer sentido para essas pessoas, a gente vai continuar com o processo seletivo. Agora, se não fizer sentido, tá tudo bem, né? Pode buscar uma outra empresa que você vai contratar, porque vai achar. Né? Pode ser que não seja a gente, mas ela vai achar alguém que se conecte com os valores dela. É justamente o que você falou. É a gente conseguir encontrar um equilíbrio entre os valores pessoais e os valores da instituição, da organização. Exato, porque se não houver conciliação disso, é um relacionamento, né? Quando alguém está vindo trabalhar comigo, a gente imagina, por exemplo, e é isso mesmo, que você vai passar mais tempo com essa pessoa que está vindo trabalhar com você do que com a pessoa que você dorme em casa, com o marido, com a esposa, né? Então você passa mais tempo com a pessoa que você trabalha do que com o seu marido durante a semana, porque se você está trabalhando, né? Então é relacionamento, e relacionamento as pessoas precisam estar alinhadas. Então a questão de, na hora da contratação, por exemplo, da gente fazer esse alinhamento dos valores, do que a pessoa entende, do que ela acredita, do que ela quer para a vida dela, faz muita diferença. E eu falar da empresa para ela também. Você quer? É isso mesmo? Né? Porque se não fizer sentido, não tem porquê. Poxa, que legal, hein? E atualmente a SFIS está com quantos profissionais, Cícero? Nós somos, fora eu, nós somos 15 colaboradores. Eu tenho agora um consultor comigo, né? Então somos um time de 16 pessoas. Que legal. Eu queria que você contasse pra gente um pouquinho como que foi a decisão de montar, na época ainda estúdio, hoje já uma clínica, mas como que foi essa decisão? A transição que você fala de estúdio para clínica? Não, eu acho que até antes. Acho que vai ser legal você contar pra gente essa mudança, porque deve ter sido uma mudança difícil isso daí. Mas a decisão de fato de montar, você veio de um outro estado, começou a trabalhar ali dentro de um período de tempo, teve a oportunidade, e o que veio ali para você falar: poxa, vai ser isso mesmo que eu quero? E eu sei também que você trabalhava já também com outra coisa, você abriu mão disso para focar no empreendedorismo. Como que foi isso? Como foi essa decisão? E que algumas pessoas até acharam até meio doida, né? Mas completamente. Como que foi? Então, oportunidades a gente que cria. Eu falo muito isso, a gente cria oportunidade. E a gente cria oportunidade mesmo sem dinheiro. Porque eu não tinha grana para fazer o que eu fiz, né? Mas eu tinha acessos, eu tinha pessoas. E eu sabia que essas pessoas, elas poderiam patrocinar o meu projeto. Então, quando eu quis montar o estúdio de Pilates, por exemplo, eu conversei com pessoas que patrocinariam esse projeto, e da mesma forma como eu fiz anteriormente na primeira empresa, eu iria, né, pagar aquilo dali. E foi o que fez com que a gente, por exemplo, desse o primeiro passo rumo ao que virou o estúdio de Pilates. Quando eu fui montar o estúdio de Pilates, eu tinha esquecido do que eu tinha vivido lá há 8 anos atrás, né? Então, eu comprei o kit de Pilates. Aí, depois que eu comprei o kit de Pilates, eu não tinha dinheiro para alugar a loja. Do dia que eu comprei o primeiro kit de Pilates para o dia que eu montei a loja, deu quase 8 meses. Imagina o desespero de uma pessoa que comprou um kit de Pilates para trabalhar, mas não tinha dinheiro para abrir o ponto, a loja, porque você tinha que, pelo menos, ter grana para fazer a mudança, ou, enfim, ter pelo menos um ventilador lá, um ar-condicionado. Eu morava de favor na casa da minha sogra, gente. Como é que eu ia fazer isso? Mas eu não desisti do sonho, né? Tem uma característica minha que é muito forte, que eu sou indesistível. Enfim, eu geralmente, se eu coloco uma coisa na minha cabeça, eu faço um negócio acontecer, não interessa como. Se eu fizer, tem que fazer brotar, a coisa vai acontecer. Então, quando foi pro primeiro Pilates, deu 8 meses,
Da época que eu comprei o kit até eu conseguir alugar a loja. Aí beleza, consegui alugar a loja. Depois do aluguel da loja, aí vieram as primeiras dificuldades, porque não tinha cliente. Eu não conhecia o bairro que eu estava. E como eu já tinha trabalhado com Pilates, eu não queria montar próximo do lugar que eu trabalhava. E isso é algo que faz muita diferença quando você consegue, né, ter essa ética, né? Eu costumo falar que é uma ética de mercado, né, de não competitividade, de não competir com aquela pessoa que te estendeu a mão a primeira vez. Eu montei alguns bons quilômetros longe do lugar que inclusive eu morava. Então, essa coisa, né, de conhecer o mercado demorou bastante tempo. Todo dia eu lembro que eu ligava para os meus pais e falava: ô pai, mãe, eu não sei o que vai acontecer, porque já tá fechando o mês e não entrou cliente nenhum e eu não conheço ninguém, o que vai ser, né? E aí eu comecei a, mais uma vez, me relacionar com as pessoas do bairro, né? Que tudo é baseado em relacionamento, em network, eu acredito muito nisso. E eu comecei a andar pelo bairro, eu comecei a usar os serviços do bairro, de um bairro que eu não morava. Comecei a almoçar no bairro, comecei a comprar fruta no bairro e comecei a conhecer pessoas. E conhecendo essas pessoas na rua, elas começaram a me indicar clientes. E aí as ligações que antes para os meus pais era uma ligação de choro e desespero, começou a ser assim: ô mãe, eu fechei o primeiro contrato. Ô pai, eu tô feliz porque hoje eu fechei um plano de 3 meses, né? E mais uma vez contando com pessoas e sempre orando muito, né? Eu sou uma mulher cristã e eu sempre coloquei Deus à frente de todas as coisas. Então foi algo que me deu base também para que eu tivesse segurança para fazer as coisas. Foi entender que Deus, ele quer boas coisas para os seus filhos, que muito embora passasse perrengue e dificuldade, uma hora ia dar certo. Como você diz, nada acontece por acaso. Nada, absolutamente. Então, esse foi o início, né, do estúdio de Pilates. E aí, quando você me perguntou, por exemplo, a respeito de como que foi a transformação do estúdio para a clínica, na época que eu fiz o MBA, eu fui convidada a gerenciar postos de saúde, mais uma vez, por relacionamento, né? Estava concluindo o MBA, casou exatamente com a época que a cidade de Contagem estava precisando do modelo de gestão que eu estava estudando, e eu fui trabalhar nos postos de saúde. Só que o seguinte, quando você começa a trabalhar na gestão pública, você começa a receber um salário ali fixo, que, por exemplo, é um salário que eu nunca tinha tido. E aí eu comecei a negligenciar a minha empresa em prol de fazer crescer um projeto de prefeitura, que você sabe que você cresce até um certo ponto. Dali pra frente você não cresce mais. E aí trabalhei alguns anos na gestão de postos de saúde da prefeitura. Ficou muito tempo? Fiquei 3 anos. Quase uma gestão completa, né? Porque a cada 4 anos que muda prefeito, quase uma gestão completa. O ponto que eu entendi que eu tinha que sair para olhar pro meu mercado, pro meu negócio, foi quando eu tive uma herpes zoster, né? Eu tinha 27 anos. Eu tive um herpes zoster em decorrência de um evento muito estressante. Eu liderava médicos, liderava enfermeiros, técnicos. Você começa a ter alguns acessos, você começa a se sentir importante, o seu ego começa a crescer muito. Então, você começa, daqui a pouco o que faz diferença não é o dinheiro, o que faz diferença é a importância que você tem, porque as pessoas te ligam para falar assim: consegue uma vaga para mim, consegue uma cirurgia, consegue isso, consegue aquilo, né? E como eu sempre faço as minhas coisas pautado muito na palavra, eu entendi que eu estava destoando muito daquilo que eu sempre quis. E aí teve o episódio da herpes zoster, que eu falo muito que Deus permite as coisas mesmo. Eu tive a herpes zoster e eu lembro, por exemplo, de eu chorando muito no hospital e conversando com alguns médicos da unidade que eu trabalhava, né? Não era o médico do hospital que eu estava, era da unidade que eu trabalhava, e eu querendo estar lá trabalhando. E aí eu parei, olhei para aquela situação e falei: não, peraí, isso não tá certo. Eu tô aqui numa situação da minha saúde que eu preciso olhar para mim, e eu tô preocupada com o que está acontecendo numa empresa, né, numa máquina pública, que não vai me levar muito a lugar nenhum. Então, talvez não tenha ninguém lá preocupado como é que você está. Ninguém preocupado. Eles queriam saber qual que era a escala deles. Eles queriam saber se ia ter médico, por exemplo, dando plantão no final de semana.
Entendeu? Eles não estavam preocupados se a Cícia, a pessoa Cícia, estava precisando de ajuda com alguma coisa. Eles estavam preocupados de fazer com que a chefe deles funcionasse, né? Com que eu funcionasse. Então, foi algo que me despertou. E aí, eu entendi que eu precisava encerrar esse ciclo. E é difícil a gente encerrar um ciclo, uma vez que eu sabia que se eu voltasse para minha empresa, eu não ia ter o mesmo salário. E eu estava num momento, por exemplo, que eu tinha acabado de sair da casa dos meus sogros e tinha alugado um apartamento, né? Então, era um momento importante. Mas eu precisei fazer isso. E quando a gente tem, né, a gente tem, enfim, um Deus, a gente sabe que muito embora seja incerto, o futuro seja incerto, não existe problema em você abrir mão do fixo, que foi o que eu fiz. Eu abri mão do fixo, automaticamente a minha secretária, ela pediu para ser mandada embora, que ela estava casando, queria receber o FGTS dela, e eu fui para onde? Pro lugar da secretária. E ok, tá tudo certo. Continuei, fiquei lá no lugar da secretária. 9 meses depois, eu juntei dinheiro para comprar um segundo Pilates, que foi quando veio, por exemplo, a questão da filial, né? E aí, quando eu abri a filial em 6 de janeiro de 2020... Ou seja, até pro pessoal saber, fala pra gente o endereço delas aí. Quem tá então, o endereço Matriz, Alameda dos Comerciantes, 44, no bairro Cabral, em Contagem. Filial, Avenida José dos Santos Diniz, 329, bairro Europa, também no Cabral. A gente estava com mais 2 unidades já com funcionamento, mas a gente resolveu aguardar por causa do processo de franqueabilidade que a gente está vivendo. Então, a gente deu uma freada. Olha os spoilers. Então, spoiler. A gente deu uma freada nessas 2 unidades que estavam para ser inauguradas, também em Fortaleza. Quase foi em Fortaleza, e eu também resolvi dar uma pausa para que eu fortalecesse a base, né, matriz e filial, e avançasse com mais força. Legal. Então, os endereços são esses, vocês podem estar nos conhecendo. O pessoal do bairro Cabral lá tá pertinho. Então, Cabral e bairro Europa, os dois em Contagem. Legal. E aí, Cícia, depois de toda essa transformação de vida, né, porque deve ter sido... mais uma vez, muitos desafios que você deve ter vivido. Foi, aí. Muitos. Nossa. Queria que você... Chorava sem parar. A verdade é essa. É porque as pessoas só veem o que é bom. As pessoas não veem os perrengues, né? E, tipo, na rede social a gente quer só mostrar o que é bonitinho. Ninguém quer mostrar perrengue. Então, tipo, sabe? Parecia que a minha vida era muito, muito boa, mas tinha muita coisa difícil acontecendo. Legal, e a gente fica feliz que você conseguiu vencer tudo isso, né? A gente já tá vendo aí como que as coisas têm fluído melhor, têm se estruturado cada vez melhor. E é por isso que a gente chega nesse momento de poder falar de franquia, né? Ah, com certeza. Na época, por exemplo, quando eu abri a unidade 2, eu abri em dia 6 de janeiro, dia 17 de março, 3 meses depois, entrou a pandemia. E eu enlouqueci mais uma vez, né? Eu falei, e agora? Como é que vai ser? Caramba, o que eu vou fazer? Aí, mais uma vez, eu fui orar, né? Consultar aquele que já viu o meu futuro. Fui falar com Deus e falei, Deus, não é possível. Não é possível que tu vai deixar isso acontecer. E aí, Deus falou comigo assim, usa o que você tem. Falei, que eu não tenho nada, o que eu vou usar? Eu tinha, gente, um cartão de crédito da empresa com um limite de 350 reais. Era muito baixo o limite. Mas eu peguei os 350 reais, comprei todo de roupa de academia. Tirei foto das roupas, mandei para as minhas clientes e vendi as primeiras roupas na primeira semana, e a cada meio de semana eu fui comprando mais roupa e fui vendendo e fui pagando todas as contas das 2 unidades vendendo roupa. Então hoje a gente tem uma marca de roupa que surgiu na pandemia. Foi uma empresa que surgiu na pandemia, porque se eu não fizesse isso eu ia morrer. E aí isso não é uma opção para mim, né? Então, como não é uma opção, eu tenho que me virar de alguma forma. Poxa, que legal, hein, Cícia? Sensacional, né? Tipo, num momento extremamente difícil, gera um novo negócio que acaba sendo um novo produto. Sim. E que vai fazer parte agora do... faz parte do meu, né? Do business ali, né? Business, isso, exatamente. E aí, quando veio a ideia, Cícia, da franquia, quando veio essa vontade de levar o Stisc para mais lugares, atender mais pessoas, como que foi isso? Desde a época que eu fiz o MBA, engraçado que esses dias eu estava até olhando um livro meu do MBA e estava escrito assim na beiradinha do livro,
né, o nome franquia, né? Ainda não era S-Physic, era Estúdio S-Fit, mas desde 2017 eu já tinha isso no meu coração, só não sabia como que eu ia fazer isso de forma prática, né? E eu sou uma pessoa que gosto de ser mentoreada, então eu sempre tenho pessoas e conselheiros com quem conversar. E quando entrou o ano de 2021, eu decidi que eu iria franquear. Dinheiro? Não tinha, mais uma vez, não tinha dinheiro. Fiz tudo sem dinheiro. Continuo fazendo, inclusive, tudo sem dinheiro. Porque não é dinheiro, é energia. Não se trata de dinheiro. Se trata de energia, se trata de relacionamento, se trata de acessos. Se você tiver essas coisas, o dinheiro ele vem como consequência disso. Então, eu entendi que a única forma que tinha de eu escalar o meu negócio era virando franquia. Então, como que eu ia entregar o que eu já entregava, sendo a Cícia, tendo o meu método, mas como que eu poderia beneficiar mais pessoas? Como eu poderia abençoar a vida de mais pessoas? Tanto empregando pessoas, quanto atendendo mais pacientes, replicando o modelo de negócio. E aí foi que veio a franqueabilidade. Legal. E como está sendo esse processo? Como que é o processo de passar por toda essa estrutura, de se organizar, de precisar ali criar padrões, criar os processos? Como que funciona? Conta pra gente, que talvez tem outros empreendedores que vão nos escutar aqui, que vão nos ouvir, talvez já enxergaram essa possibilidade no seu negócio, ou talvez ainda nem enxergaram isso e vão começar a enxergar aí a possibilidade de franquear, ou não, ou estão com vontade de fazer e vai ver que é muito difícil, não sei. Vai desistir. Pode acontecer, né? O que você disse, as coisas não acontecem por acaso. Então, eu queria que você contasse aí. O que eu fiz pessoalmente, né, quando entrou em 2021, foi eu decidi que eu daria certo. Eu falei, não, eu tenho que dar certo, não tem outra alternativa. E eu comecei a ler um livro por semana, fazer jejum toda semana, cada semana um jejum diferente. Fazer modelagem. Eu não sei, você sabe o que é modelagem? Que é aprender com o outro que já deu certo. Então, por exemplo, Steve Jobs deu certo com a Apple. Por que o cara deu certo? Aprender com os erros e os acertos dele e trazer esse modelo para mim, de forma a adaptar para a minha realidade. Né? Então, toda semana era um livro, uma modelagem, um documentário, um jejum, meta de exercício físico, e eu tinha que fazer algumas tarefas também. Então, eu comecei a me desafiar. Por isso que eu falo a importância dos mentores. Então, numa dessas semanas, eu acho que foi na 4ª semana do ano de 2021, veio uma tarefa, né, do meu programa de mentoria que falava assim: o que você vai fazer para multiplicar seu negócio por 100 vezes? E eu já tinha aquilo no meu coração. Só que aquilo veio com muito mais força. Quando eu estava ali fazendo uma modelagem, por exemplo, que eu vi pessoas que já tinham dado muito certo nos seus negócios, nos seus modelos de franquia, também pessoas que tinham dado errado, mas eu entendi que era a forma de escalar, eu falei, pronto, é isso. E aí eu liguei para duas franqueadoras, fiz entrevista com essas empresas, fiz entrevista com 2 franqueadoras e inclusive peguei a mais cara, sem ter dinheiro para pagar. Isso é importante falar. Mas peguei a mais cara. Eles não sabiam disso, não? Claro que não, óbvio, você acha? Lógico, isso é coisa que ninguém conta. Isso ninguém conta. A cara da riqueza tava lá. Exatamente. A atitude da pessoa, né? É o que vale, né? É o que vale. A atitude é o que vale. A energia que você vai fazer é o que vale. Então, eu fiz entrevista com 2 franqueadoras e senti muita segurança nessa franqueadora que estava cobrando bem mais caro, mas foi o que eu entendi que seria. E aí, né, pela graça de Deus e assim, com muito trabalho, quando chegou o dia do boleto, de pagar o boleto da primeira franquia lá, do primeiro manual, eu tinha a grana na conta já. Então, quando você se propõe e coloca energia naquilo dali para fazer a coisa acontecer, a coisa acontece. A verdade é essa. O problema é que a gente dissipa muito. A gente quer fazer muitas coisas ao mesmo tempo. E aí, inclusive por isso, que as unidades que eu estava abrindo de forma muito rápida, porque a coisa foi, né, todo mundo querendo, eu resolvi dar uma pausa para eu fortalecer minha base e não dissipar energia para outras coisas que não eram importantes.
Legal. Colocar energia no que realmente precisava do meu olhar ali. Que foi o que aconteceu, por exemplo, quando eu tive que sair da associação, porque durante 4 anos lá atrás, eu fiquei trabalhando na associação e trabalhando no meu estúdio de Pilates. Aí depois eu trabalhei para a prefeitura e trabalhei no meu estúdio de Pilates, entendeu? Só que eu percebi que era dissipar muito a atenção, era dispersar muita atenção. Então, no momento que eu foquei no negócio, a coisa começou a me dar resultado. A gente, fazendo um paralelo com tudo isso que você está trazendo para a gente, aqui na CNPJ a gente acredita numa fórmula de engajamento. Tanto nossa, que vive o negócio, que respira CNPJs, quanto também da galera que está junto com a gente, do nosso time, das pessoas que fazem de fato acontecer. E a gente criou isso, né, de uma forma muito aleatória, né? Acabou que isso firmou mesmo e as pessoas já estão entendendo isso de uma forma bem legal. E a gente costuma dizer aqui que para a pessoa estar de fato engajada com aquilo que a gente quer construir, e muito ligado com isso que você está dizendo, de fazer acontecer, a gente precisa entender a ideia que a gente está construindo. Então, tanto nós quanto as pessoas precisam ter muito claro na mente dela o que nós estamos fazendo. Depois as pessoas precisam comprar essa ideia. E aí, como você disse muito bem, comprar nem sempre envolve um valor financeiro, envolve o valor da nossa energia, o valor daquilo que a gente acredita, todo o nosso desgaste, toda a nossa motivação, alegria e assim por diante. E depois viver a ideia. E aí viver a ideia é de fato respirar as CNPJs, sentir como a gente sente, ou se colocar no lugar daqueles que sentem mais todo esse processo, aquilo que é afetado, aquilo que desenvolve, e fazer acontecer. É engraçado, então, só estabelecendo um parêntese na tua fala, que eu senti muito isso quando vocês mudaram o nome da empresa, por exemplo. Que show, sabe? Quanto a gente fica feliz. Vocês trouxeram, porque parece que finalmente vocês trouxeram realmente esse espírito do engajamento. Foi muito bom, muito legal. A gente sempre teve o propósito, né, de ajudar os clientes a alcançarem o sucesso. Só que quando a gente fez essa virada de chave, a gente levou uma virada de chave muito maior do que mudar um nome, do que mudar um conceito em si. Como um rebranding, né? Fiz o rebranding também. Total. E hoje já, felizmente, não sei se era totalmente a nossa intenção lá no dia 25 de novembro do ano passado, nós fizemos isso, mas hoje nós já estamos sendo vistos aí como uma empresa que tem mudado, e felizmente para melhor, o mercado contábil em si. Eu falo muito isso, que a CNPJ é diferenciada, sabe, assim, é um outro conceito, assim, eu nunca vi, inclusive, conversando com o meu consultor, vindo pra cá, a gente comentou muito sobre isso, ele falou assim, eu nunca vi uma empresa de contabilidade entregar tanto em um tempo tão hábil. Então, por exemplo, nós estivemos juntos num evento aqui na semana passada. Eu saí daqui mais de 18 horas, mandei uma mensagem pro meu time de CNPJs que me atende, né? E eles me atenderam, eles me mandaram lá tudo que eu precisava, não era nem de pessoa jurídica, eu precisava de pessoa física, eles tinham todos os dados e me entregaram tudo, entendeu? Então, realmente é algo que, né, enfim, fica aí o elogio para CNPJs. Não, obrigada. Mas assim, é legal isso que igual o Túlio falou, nós fizemos essa mudança de posicionamento e de marca em novembro, né, de 2021, então acabou de fazer um ano. Dia 25. E tipo assim, a CNPJ já incorporou, enraizou tão rápido e tão forte na nossa cultura que, tipo assim, os quase 18 anos de AJCD nem faz cosquinha para esse um ano de CNPJ. É legal a gente falar isso, que há pouco tempo eu fiz essa pergunta aqui no CNPJ Cast. Se a pessoa conseguia lembrar da vida dela sem o WhatsApp. Uau, não tem como. E aí você fica pensando assim, como que era a minha vida sem o WhatsApp? Agora, a nossa vida sem os CNPJs também é difícil, né, da gente lembrar, e olha que só tem um ano, né? Então é muito legal. Eu acho que vocês estão num caminho bacana aí, gente. Eu acho que a CNPJ não vai ficar só aqui, não, tá? Amém. Isso. Amém. A gente está construindo, né? Isso. Tá sólido, sabe? Quando você sente que a base tá fortalecida. E aí, enfim, depois que você fortalecer a base, o topo é logo ali. Quem sabe daqui uns dias CNPJs pensando em franquear, né? Cara, é muito possível, sabe? Porque a forma como vocês trabalham, não vejo outras contabilidades trabalhando. Eu conheço gente, tá? Conheço gente no Brasil inteiro.
Não vejo muita coisa acontecendo no modelo que vocês fazem, não. Quem sabe, né? Vamos aos poucos, né? Vamos fazer igual você falou, né? Vamos estruturar bem a base. Estrutura que dá certo. Não tem dinheiro, a gente já tem. Então... Não, dinheiro vocês têm. Dinheiro vocês têm. Nós vamos começar com a mesma empresa. Falar com nossa, você vai atender assim, deu certo. Vai ter que atender nós também. Dinheiro vocês têm, gente. Vocês têm. Mas muito legal a gente conhecer essa trajetória sua, da Sfeezy até aqui, e ver quanto que os valores, quanto que os princípios, quanto que ter um propósito bem definido para o seu negócio ajudou você chegar até aqui, dentro de toda essa evolução, toda essa construção. Eu acho que talvez o que mais ajudou mesmo, foi eu entender que desistir não era uma opção. Desistir nunca foi uma opção para mim. Eu podia chorar, eu podia espernear, eu podia dormir doida, assim, com a cabeça doendo e tal. Mas eu nunca pensei em desistir, sabe? Eu nunca nunca passou isso pela minha cabeça. Que é o que passa pela cabeça de muitos empresários, né? Assim, as pessoas, às vezes, elas começam a empreender sem saber onde que elas estão se metendo. Né? Mas, enfim. E como estão os planejamentos dos próximos meses, dos próximos anos? Como que vai ser isso daí? O que nós podemos aguardar aqui? Uau! Eu não posso falar muita coisa. Não pode dar muito spoiler, não? Já chega de spoiler, né, Cícia? Eu não posso falar muita coisa, mas o que eu tenho pra dizer é que a Sfeezy tá chegando, o bloco tá na rua, as franquias elas vão começar a serem, né, vendidas. Tá vindo aí algo muito legal, muito bacana, da parte do suporte mesmo, porque quando você desenvolve os manuais, você começa a entender mais sobre o negócio. E quando você entende mais sobre o negócio, vem mais melhoramento, vem mais coisa bacana, né? Dessa vez, não só na parte técnica, que é o que a gente estava falando aqui, da forma de atendimento e tal, não sei o quê, não só disso, mas da parte estratégica, de ser possível, por exemplo, o fisioterapeuta empresário ter vida, não ficar morrendo só trabalhando, entendeu? Porque não é isso que eu quero. Eu quero que as pessoas que têm uma Sfeezy, que eu quero que elas tenham vida assim como hoje eu tenho vida, né? E tenham liberdade para poder viver, escolher seus horários e ser bem pago por isso. A ideia é exatamente essa. Então, por enquanto, o que eu posso te falar é isso. Que legal. Tem algumas outras. Eu vou ter que voltar aqui o ano que vem. Não, já vamos deixar marcado já. Já fala pra Nath, já coloca na agenda aí. Já pega a data que vai ser o lançamento oficial, que você vai poder falar tudo. Legal. 2 dias depois, o lançamento pode ser ter um dia pra descansar. Pode ser. Legal, nós vamos fazer isso. Ou seja, depois a gente ter conhecido toda essa trajetória, toda essa história, muito animadora, inspiradora e muito emocionante que você passou, eu queria que você contasse pra gente, agora num dos momentos que a gente mais gosta aqui no CNPJ Cast, que é o momento Empreendedores CNPJs. É onde de fato você deixa algumas lições, alguns ensinamentos pra gente, que acompanha muitos empreendedores, e pra aquela galera empreendedora que acompanha a gente aqui no CNPJ Cast. Então, pra gente começar, eu queria que você contasse pra gente o que você, Cícia, como empreendedora, você não faria de novo. O que talvez aí durante toda essa trajetória você errou, você fala assim, poxa, esse vacilo aqui eu não cometo de novo, e o porquê dele? O que eu não faria de novo é confiar sem ter antes checado as informações reais. Porque quando você está começando, as propostas, é tudo muito bonito, é tudo muito lindo. E você realmente é levado pelo sonho. Então, o que eu não faria de novo era acreditar 100% sem antes checar as informações de empresas, fornecedores, também de pessoas. Né? Então, o que eu não faria de novo era confiar sem antes checar. Porque eu fiz isso e foi difícil. Poxa, que legal, Cícia. E isso atrapalhou muito a trajetória? Eu posso te falar que isso atrasou a gente dar certo. Atrasou bastante. Poxa, que lição, né? Sim. Que lição, porque às vezes a gente escuta aqui o pessoal falando, não compraria tanto
estoque e que de fato atrapalha. Ah, eu não investiria tanto em X coisa e assim por diante. Que é um exemplo muito simples, eu vou falar do que a gente está conversando aqui, da empresa, eu vou falar sobre a contabilidade, por exemplo. Um exemplo muito simples é que se eu tivesse checado a empresa de contabilidade que eu estava confiando na minha empresa, eu não teria tido problemas com alíquotas de impostos, eu não teria tido problema com precificação. Por quê? Porque a assessoria que eu deveria ter recebido, que eu não recebi, foi uma assessoria errada. Então, eu deveria ter checado esse fornecedor, né? Não, que baita exemplo que você deu, né? Porque, né, assim, mas é verdade, entendeu? Então, é isso. Legal. Obrigado por isso, né? Às vezes a gente costuma brincar aqui que falar daquilo que a gente acerta é fácil, né? Falar do que erra. Falar do que erra é a parte difícil, Porque dói, né, gente? Dói. Errar dói um pouquinho. Dói. Mas agora vamos lá para essa parte boa. Agora a gente falar do que a gente acerta mesmo. E deixar dicas aí pro pessoal. Depois dessa lição que você deixou pra gente aí do que não fazer, gostaria de ouvir da Cícia, empreendedora, com tanto sucesso, já caminhando para o lançamento de uma franquia. A gente está ansioso para a gente ver isso acontecer, te ajudar nessa evolução, nessa organização. Queria que você deixasse para a gente dicas para empreendedores, seja eles da sua área, seja eles para outras áreas, enfim. Para aquele que você quiser direcionar sua dica, que ajudou você no desenvolvimento e no crescimento do seu negócio. Eu vou dar uma dica que é para quem está até começando. Né? Se você não tem nada, eu recomendo você olhar para dentro de você. Porque todo mundo faz alguma coisa de forma natural. Todo mundo tem uma habilidade natural. E é exatamente isso que você faz naturalmente que vai te fazer ter sucesso na vida e nos negócios. Às vezes, a gente acha que precisa de grandes oportunidades, de grandes coisas ou de muito dinheiro para fazer dar certo. Não. O que você precisa é entender o que você já faz naturalmente, pegar aquilo que você já faz naturalmente e transformar aquilo dali num meio de vida. E uma outra coisa que eu posso te falar, começa pequeno. Começa pequeno, começa você fazendo, começa você testando e aí depois você cresce. Depois você monta time. Por quê? Porque quando você começa pequeno, você vai construindo os processos e é muito mais fácil você se autocorrigir, você corrigir um erro que vem de você mesmo do que você corrigir algo de um time que foi mal preparado e mal instruído. Então, começa pequeno, observa, testa, conversa com pessoas, vai nas pessoas que já deram certo. Não é vergonha perguntar. Não é vergonha perguntar. Aliás, isso é o que vai fazer com que você não erre tanto, é você conseguir perguntar às pessoas que já deram certo, que já chegaram lá, como fazer. Porque a gente costuma pensar que quem já deu certo não quer dar dica nenhuma. E aí você se engana, porque quem já deu certo tem prazer de ensinar. Quem já deu certo tem prazer de ver você desenvolvendo. Poxa, que dica, hein? Sensacional. Que dica. Cícia, obrigado por isso. Às vezes a gente tá aqui se esforçando em achar as melhores palavras, em achar as dicas certas que algumas pessoas precisam em determinados momentos. E hoje você traz aí uma lição fenomenal, essa falando sobre o que você não faria, e agora traz essa dica incrível, né, para os empreendedores que estão começando, para a galera que inicia ali um sonho. A gente sabe que lidar com o empreendedorismo, lidar com um produto ou um serviço que as pessoas querem entregar para o seu cliente é um sonho, né? E isso para a gente é muito importante, a gente ouvir dicas tão boas e um conteúdo tão legal gerado por você. Obrigado por isso. Obrigada eu. É um prazer estar aqui. E é sobre isso. As coisas são simples, a gente é que complica. Que frase boa pra gente fechar, hein? Nós já estamos caminhando pro final do
do nosso episódio de hoje, depois de tanto aprendizado com uma pessoa tão ilustre quanto você é pra gente. Obrigada. Eu queria que você deixasse aí pra galera que tá nos acompanhando, Cícia, as suas redes sociais, seu contato, pessoal, acompanhar a Cícia, acompanhar a Clínica Sfisic, saber mais detalhes de como é o seu atendimento, de como funciona, ou então ver na prática que tudo isso de fato acontece e é validado ali por toda aquela galera que trabalha junto com você. Então deixa aí pra gente e a gente já vai encerrando pra gente finalizar esse episódio tão especial. Eu tenho uma última coisa para falar que é algo que eu acredito muito. Aquilo que a sua mente é capaz de visualizar, o seu corpo ele é obrigado a alcançar. Então, o corpo alcança o que a mente acredita. Então, quando você começa a acreditar no sonho, a construção para o sonho acontecer, ela é só uma consequência, tá? E aí, as nossas redes sociais é @clínicasfisic, com S mudo. A minha rede social pessoal é @CíciaTávora, né, com vários S. S-I-S-S-I-A. Tá explicado por causa do S. É um tanto de S. Ai, que ódio. CíciaTávora. O telefone é 319-8734-3943. Esse telefone estava no Google até pouco tempo, eu nem tinha paz mais no meu celular. Mas como eu estou aqui hoje falando com pessoas que eu acredito que querem desenvolver, vocês podem aí, né, dar um oi lá no WhatsApp, sou eu mesmo que respondo todo mundo. Mas é isso. Eu estou muito feliz de estar aqui, muito feliz de estar com vocês. E obrigada. É sobre isso. Nós que agradecemos, Cícia, obrigado por todo esse conteúdo, por tantas belas palavras que você trouxe, tantos ensinamentos, tantas lições. Dejana, obrigado também pela organização aí da agenda, eu fico pegando no seu pé aí, mas é pra você saber o quanto... chacota, é pra você saber o quanto que você é especial aqui, o quanto que é importante ter você aqui. Nada, pra mim é sempre uma honra, eu realmente, né, tento fazer de tudo para participar de todos, nem sempre é possível. Mas eu adoro, uma das coisas que, assim, nossa, uma das coisas que eu mais tenho gostado de fazer ultimamente é participar, né, do podcast aqui, porque a gente conhece, envolve e é fantástico, aprende muito. Eu acho que a grande vantagem do empresário, por exemplo, né, é a gente conseguir fazer, depois de um tempo, né, porque a gente passa muito perrengue, mas depois de um tempo a gente conseguir fazer o que a gente gosta dentro da nossa empresa. Eu gosto de desenvolver gente, eu gosto de network. E é isso que eu faço hoje. Desenvolvo gente. É muito bom. Legal. Se a gente ficar aqui mais umas 4, 5 horas, nós vamos aprender mais 4, 5 horas. Então já tá combinado, hein? Então, tá bom. Alguns dias depois do lançamento, Combinado. Nós vamos querer a Cícia aqui de novo para contar como que foi isso, muito toda essa trajetória. Muito em breve, tô de volta aí. Muito obrigado, viu, Cícia? Foi um prazer né? imenso recebê-lo aqui. Foi mesmo. Obrigada. Você já sabe que a CNPJ, a casa é toda sua, né? Você Obrigada, eu me sinto muito à vontade. Eu já entro, pego café. É isso mesmo. Converso com os meninos. Então nós estamos no caminho certo. Nós estamos conseguindo mostrar certo, no caminho certo. Ótimo. Valeu, pessoal. Pessoal que acompanhou a gente até aqui, muito obrigado também por participar desse momento tão especial, por estar aqui acompanhando todo esse conteúdo, todas essas dicas, todas essas lições que hoje a Cícia trouxe pra gente. Como vocês sabem, o nosso objetivo é sempre trazer o máximo possível de informações para ajudar você no crescimento e no desenvolvimento do seu negócio. Então, um forte abraço, não só meu, do Dejan, da Cícia, mas de toda a nossa equipe das CNPJs, e até o próximo CNPJ Cast.